Meus amigos, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brownie Fogo, o segundo dessa terça-feira, e teremos 3 vídeos hoje. Então é o seguinte, cara, o primeiro vídeo a gente já falou sobre o Marcinho e agora chegou a hora da gente falar de algo mais legal, né? Algo que a gente vai deixar o nosso ego um pouco melhor, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre o retorno que a torcida do Botafogo tem dado em relação às mídias sociais, né? A consequência disso, a gente revendo algumas coisas interessantes e elegendo coisas muito impactantes na história do clube e até da seleção brasileira. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, me siga lá no Instagram Brownie Fogo e siga também o Bazar Alvinegro para você adquirir a sua camisa preferida, aquela camisa do Botafogo que você não acha em lugar nenhum, não sabe se é confiável. Lá você pode confiar que o preço é muito bom e você vai ter a camisa na tua mão, só chamar no direct para adquirir a sua, beleza? Antes de começar aqui no tema do vídeo, pessoal, eu gosto sempre de elucidar alguma coisa que não ficou muito clara no vídeo anterior, né, a respeito da situação do Marcinho. Eu quero que vocês entendam uma coisa, pessoal, e aí em alguns comentários aí que falaram que a minha opinião é pequena, que falaram que eu sou fraco, que me xingaram até, e eu até respeito as opiniões que são contrárias, né? Mas eu acho que eu fico um pouco chateado quando o comentário ele é muito veemente. Mas enfim, isso faz parte. O que eu acho é o seguinte, pessoal, vocês têm que interpretar uma coisa. Quando eu critico a fala e a atitude de um dirigente, não significa que eu estou defendendo o jogador. Se vocês assistiram ao vídeo inteiro, não adianta assistir só a parte que convém a vocês, vocês vão notar que eu falei que eu não sou a favor de uma renovação por um valor exorbitante de salário do Marcinho, e eu também não sou favorável, eu critiquei o comportamento tanto do jogador quanto do staff, principalmente dos empresários do atleta, em relação a essa situação da renovação, que o Botafogo está sendo realmente tratado com um certo menosprezo. Isso não é legal, e eu deixei isso claro no vídeo. Entretanto, eu gosto de falar aqui uma coisa que eu acho que a torcida do Botafogo ela passa um pouco a mão demais na cabeça dos patronos do clube, né? Aqueles caras, os coroões lá do Botafogo, que eu não entendo porque eles acabam sendo um pouco reverenciados mais do que o normal pela torcida do Botafogo, tendo em vista que muitos desses caras, eles fazem o Botafogo hoje contrair uma dívida de R$1 bilhão. E quando eu critico a fala do Montenegro em relação ao menosprezo da convocação do Marcinho, eu juro que eu não estou pouco me lixando para a situação do Marcinho. Eu estou falando a macro de todos os jogadores que são revelados pelas categorias de base do Botafogo e aí acabam indo para a seleção e podem ser menosprezados, né? Vamos dizer que daqui a alguns meses o Luiz Henrique seja convocado para a seleção brasileira. E aí ele não joga, ele só fica treinando. A imprensa vai lembrar disso e vai dar porrada no Botafogo, porque adora dar porrada no Botafogo. Pô, cara, o Luiz Henrique talvez não seja tão bom assim. O próprio presidente de honra, o eterno presidente do Botafogo, Montenegro, falou que quando os jogadores do Botafogo vão para a seleção, o Marcinho foi para a seleção, não adianta nada porque não jogou. É isso que eu tô falando. Essa fala, ela não desvaloriza apenas o Marcinho em si, mas toda a formação de jogadores do Botafogo que acabam parando na seleção. Eu vou lembrar de uma fala do Montenegro lá no China Park, quando ele esclareceu algumas situações, algumas contas sobre o Matheus Fernandes, vendido recentemente do Palmeiras para o Barcelona. Ele, para valorizar a venda do Botafogo, ele descascou o jogador. Ele falou que o Matheus Fernandes era um jogador de time B, que ele jogava nos times de B a vida inteira, que ele foi time B do Botafogo, B do Palmeiras e B do Barcelona, que nunca tinha se firmado em lugar nenhum. E isso é uma completa mentira. O Matheus Fernandes ele foi titular de Libertadores pelo clube aos 18 anos de idade no Botafogo em 2017. Isso desvaloriza demais a formação dos jogadores do Botafogo nas categorias de base, cara. Então, quando um diretor ele fala isso, ele tem que filtrar aquilo que ele fala. Se ele quer dar porrada no Marcinho, ele descasca o comportamento, ele fala que o jogador não é isso tudo, ele fala que, sei lá, que a situação não está sendo conduzida da maneira que o Botafogo merece, aí beleza, eu concordo completamente. Mas aí quando você desvaloriza a convocação dos jogadores do Botafogo e não é o primeiro jogador da base que o Montenegro desvaloriza, você está desvalorizando o ativo do clube. Então, agora está encerrado o assunto, eu acho que é o seguinte, cara, parem de passar a mão na cabeça dos patronos do clube só porque vocês gostam deles. Vocês podem criticar tanto o jogador quanto o diretor. Agora vamos embora para o assunto principal do vídeo. Eu estou muito feliz de fazer esse vídeo porque ele elucida a força da torcida do Botafogo. Isso pode até representar um trabalho, né? Pode até ser que o Botafogo venda bem o seu peixe para patrocinadores, para investidores, mostrando a força do ativo comercial representativo do Botafogo, da torcida do Botafogo nas redes sociais. Vamos falar aqui que o assunto principal, cara, eu quero falar sobre Jefferson. Jefferson foi eleito numa votação, vou colocar o print aqui, votação aberta no Globo Esporte. A defesa do Jefferson
foi eleita a melhor da história da seleção brasileira em uma enquete no Globo Esporte. Você concorde ou não, você que gosta muito do Tafarel, do Marcos, do Dida, né? O Jefferson teve a votação vencida e ganhou esse prêmio muito pela mobilização em massa da torcida do Botafogo. Essa defesa aconteceu ali no início, se eu não me engano, em abril ou maio de 2015, num amistoso entre Brasil e França, na época que a seleção brasileira era comandada pelo Dunga, no Parque dos Príncipes, em Paris. E o Benzema deu essa cabeçada e o Jefferson pulou e conseguiu salvar de maneira incrível esse gol. Pode não ter sido a maior, claro, não foi numa Copa do Mundo, foi num amistoso, mas foi uma das mais bonitas, com certeza. E ela só foi eleita a maior da história da seleção brasileira porque a torcida do Botafogo se mobilizou muito, puxando esse gancho, né? Além de todos os jogos, né, que a torcida do Botafogo tem colocado na faixa especial da Sport TV. Recentemente, a torcida do Botafogo também se mobilizou para eleger no Globo Esporte uma votação, né, o Garrincha eleito o jogador, a melhor atuação individual de um jogador brasileiro em Copas do Mundo. Né? Individualmente, o Garrincha em 1962 fez história, praticamente, não vou dizer sozinho, porque o Brasil tinha um timaço, mas foi protagonista, sem Garrincha não tinha bicampeonato, então a torcida do Botafogo elegeu Garrincha como o craque, o maior craque em atuação individual em uma Copa do Mundo em 1962, além de todos os jogos, né, que a gente tem aí de faixas especiais. Né? Por exemplo, recentemente tivemos uma votação, né? Ou a torcida do Flamengo elegia, né, passar a faixa especial. Toda terça-feira tem jogos especiais do futebol brasileiro passando na TV. Ou passava a final de 2008, que o Flamengo venceu o Botafogo na Taça Guanabara, ou um jogo de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Carioca, agora eu não lembro, de 2001, o Botafogo venceu por 4-2, o Botafogo ganhou a votação. Né? Teve um jogo entre Flamengo e Botafogo, ou você relembrar um Botafogo e Flamengo na semifinal, aliás, na final da Taça Rio, que o Botafogo foi campeão em 18 de abril de 2010, gol de cavadinha. O Botafogo ganhou numa votação contra o Cruzeiro, ganhou numa votação contra o Corinthians, ganhou numa votação contra o Vasco, né? Ao invés de ter o 6-0, teve a final do Campeonato Carioca com gol do Carly. Então a torcida do Botafogo está desbancando outras torcidas em votações para ver aí as suas principais glórias passando na TV, na faixa especial do Sport TV. O que isso representa, cara? Primeiro de tudo, pessoal, representa a grandeza do que é o Jefferson para o Botafogo e também a grandeza que até poderia ter sido o Jefferson para a seleção brasileira se não tivesse sido injustiçado e se não tivesse se machucado. O Jefferson foi injustiçado pelo Dunga, que colocou ele com um bode expiatório depois de uma derrota contra o Chile, e aí passou a colocar o Alisson, goleiro do Internacional, que também é um goleiraço, diga-se de passagem, no gol da seleção. E aí depois o Jefferson acabou se machucando e não pôde ter grandes oportunidades na equipe do Tite. Entretanto, essa defesa foi absolutamente incrível, cara. E você ter mais um marco, né? Mais um, mesmo que seja de um site, né? Ah, foi o Globo Esporte que elegeu, não foi a CBF e tudo mais. Entretanto, cara, você ter essa mobilização e mais um nome que representa o Botafogo, dando a dimensão da grandeza do clube em uma defesa espetacular, dada como a melhor da história da seleção em uma enquete, é uma coisa que engrandece o nosso ego, engrandece o clube também. Como, por exemplo, você eleger também a maior atuação individual de um jogador em Copas do Mundo em 1972, o Garrincha, né, que era o melhor jogador do planeta na época, desbancou até o Pelé naquela temporada. Então, é absurdamente representativo para o Botafogo e demonstra como a torcida do Botafogo gosta de colocar o seu clube lá no topo, mesmo com a situação precária que o Botafogo vive há pelo menos 25 anos. E toda essa situação representa também a atividade dos torcedores do Botafogo, né, e a interação desses torcedores com as marcas, com a situação até mesmo comercial do Botafogo nas redes sociais. E isso é uma forma que o Botafogo pode olhar, analisar tudo isso que está acontecendo, analisar os números, né, e juntar isso numa apresentação para investidores e para patrocinadores nesse momento difícil e até num período de SA, demonstrando que a torcida do Botafogo é completamente ativa nas redes sociais e pode ajudar em termos de arrecadação e em giro de moeda dentro do clube, apesar da falácia de que a torcida do Botafogo é pequena, de que ela não dá tanto retorno, e a gente está vendo aí com toda a situação, Honda, Yaya Touré, toda essa situação aí na pandemia, né, e os números que representam o que a torcida do Botafogo faz nas redes sociais, na internet, no Instagram, no Twitter, no YouTube, que seja, demonstra realmente a força e tudo que isso pode dar de positivo para patrocinadores e investidores
e, consequentemente, para o clube. Então essa defesa ela é absolutamente espetacular, cara. Eu tô muito feliz de estar falando, de estar fazendo esse vídeo aqui, porque eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo Botafogo, eu sou um cara que eu sou muito apaixonado pela seleção brasileira e também sou um cara que vanglorio, obviamente, um dos maiores goleiros da história do Botafogo, que é o Jefferson, que assim como o Manga, que é o maior goleiro da história do Botafogo, eu fiz isso num vídeo, né, que eu publiquei ontem de manhã, né, ambos tiveram em comum a injustiça na seleção brasileira. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, dessa explicação, dessa reflexão. Eu achei muito importante, muito necessária para a gente valorizar essa conquista que foi legal, cara, do Botafogo, da torcida do Botafogo ter dado mais esse presente para o Jefferson, ter o orgulho de dizer que em um site, né, importante do jornalismo esportivo brasileiro, a defesa dele foi eleita a mais bonita da história da seleção brasileira. Então é isso, pessoal. Um abraço, vamos ficando por aqui e 7 da noite tem mais vídeo, beleza? Fui!